Em andamento, a análise do julgamento que pode deixar o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível. Nesta semana, nós vamos falar também sobre o jogo de tabuleiro envolvendo o governo de Minas e a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, aqui no 3 sobre os 3. Os principais fatos sobre os 3 poderes da República. 3 sobre os 3. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou Thalita Marinho e nesta semana você acompanha os 3 sobre os 3 comigo, ao lado aqui de Marina Schettini, editora de política de O Tempo. Olá, Marina. Oi, Thalita, é um prazer estar aqui com você mais uma vez. Prazer é meu participar com vocês. E lá de Brasília, conversando com a gente também, Ricardo Correia, editor de O Tempo na Capital Federal. Ei, Ricardo. Olá, tudo bem, Thalita? Seja bem-vinda mais uma vez aí, Marina. Um prazer falar com vocês. O podcast 3 sobre os 3 analisa semanalmente os 3 poderes e a gente vai falar hoje, acho que é importante a gente já começar explicando isso aqui, né, Marina e Ricardo, que nós estamos fazendo essa gravação justamente no meio do processo aí de mais uma etapa do julgamento que pode tornar Bolsonaro inelegível. Então a gente vai trazer hoje as principais consequências de um resultado positivo que parece, ou ao que tudo indica, é o que deve acontecer, né, Marina? Tá tudo caminhando para ser isso, né? A gente já teve o primeiro voto lá do Raul Araújo, que era a dúvida se ele ia pedir vista, se ele ia votar a favor do Bolsonaro, votou, mas agora os próximos estão na sinalização de que vão votar pela inelegibilidade do Bolsonaro também. A gente já pode começar fazendo uma análise desses primeiros passos desse julgamento, Ricardo? Olha, eu acho que assim, ficou dentro do previsto, né? Previa-se mesmo que os votos fossem nessa linha, pelo menos os votos que a gente já conhece no momento dessa gravação, e provavelmente quando as pessoas estiverem ouvindo, elas já vão ter aí um placar entre 6-1 e 5-2, né? Fica aí até essa aposta, né? Para quando a pessoa assistir, se eu acertei ou não, né? Eu acho que está meio claro que vamos ficar aí no 5-2, a gente já falava disso algumas vezes, mas chama a atenção que o grande debate desse julgamento foi sobre se analisava o conjunto da obra ou apenas a reunião com os embaixadores, né? Quem votou contra, o Raul Araújo, votou enfatizando que não poderia, por exemplo, a minuta golpista, que é chamada de minuta golpista, que foi encontrada na casa do Anderson Torres, estar no processo, né? Assim como defendeu a defesa também de Bolsonaro. E os votos contrários a ele estão na linha de que aquela reunião foi parte de uma estratégia que começou com ataques às urnas e permeou durante toda a campanha e o pós-campanha até chegar no 8 de janeiro, né? Então, isso é que estava em jogo nesse julgamento, que a gente sempre lembra, é o primeiro de uma série de ações que estão tramitando contra Bolsonaro na corte. Obviamente que que essa ação resolve a questão, de certa forma, fazendo com que outras ações dentro do TSE não precisem necessariamente ser votadas, né? Elas podem perder objeto, mas isso não significa também que as coisas acabam no TSE, porque muita coisa ainda vai acontecer em outras instâncias, né? Pois é, o Ricardo e Marina, acho que é importante a gente falar também que, claro, né, independentemente do resultado ou do horário que esse resultado sair, quem está nos acompanhando nesse podcast, que está disponível em otempo.com.br e também nos tocadores de podcast, vai ter também a análise com o possível resultado da semana que vem. Então espere que a gente também vai falar sobre isso. A gente, no caso, vocês e Guilherme Ibrahim, porque ele não veio hoje, mas a semana que vem ele precisa estar aqui, né? Há dúvidas, né? Há dúvidas se virar, né? Depois que a pessoa falta assim, né, Marina? A gente não pode confiar que ele virá, né? Não entendi, fui pega de surpresa, mas tudo bem. Agora, consequências, é claro, desse resultado que possivelmente será positivo para a questão de ficar inelegível, né, o ex-presidente Jair Bolsonaro, as consequências que devem já começar a aparecer nas eleições do ano que vem, eleições municipais, porque estando inelegível, mesmo com a força que tem o ex-presidente, perde força de uma certa forma, né, Marina? Esse julgamento ele interfere em várias coisas. Na eleição de 2024, na eleição de 2026, no rumo que a direita e a extrema-direita vão tomar e também até na sucessão do Augusto Aras, porque a gente vê os procuradores que são candidatos. Então tem muitos efeitos. O que a gente tem discutido bastante é como fica o Bolsonaro. E eu discordo dessa tese de que inelegível ele sai mais fortalecido, sai fortalecido como cabo eleitoral. Principalmente porque muito desse discurso
está baseado no fato dele se vitimizar, dele se colocar como um mártir, e parece que isso não colou. A gente não viu grandes manifestações, nem dos aliados dele políticos, nem das pessoas que seguem ele, grandes defesas dele. E, além de tudo, como o Ricardo falou, é só o início. Ele tem essas outras 15 ações, hoje pelo menos tem essas 15 ações para ser julgadas, e o relator do TSE, agora nesse julgamento, ele já pediu o encaminhamento da ação para a PGR, para ver se tem ali implicações penais, e também para o TCU, no sentido de que o Bolsonaro usou recursos da União para poder fazer a reunião com o embaixador. Então pode ser que ele sinta no bolso também, no caso de precisar fazer algum ressarcimento. E aí, Ricardo? Eu também, como a Marina, imagino que ele não fica mais forte com inelegibilidade, como algumas pessoas acreditam. Se a gente for olhar o histórico e lembrar de Lula, por exemplo, preso, Lula preso era líder das pesquisas e Haddad solto e apoiado por ele não venceu as eleições. Então, na verdade, você dizer que o Bolsonaro, como cabo eleitoral, ele deixa de agregar os problemas que ele tem como candidato e agrega a parte boa, não é tão simples assim. Tanto não é tão simples assim que a eleição municipal, muitas vezes, um padrinho não consegue eleger seu sucessor, né? Então, acho, inclusive, que com a inelegibilidade de Bolsonaro, haverá uma guerra entre seus aliados, como já estamos vendo em alguns lugares, para a escolha de candidatos e tal. Estamos vendo uma briga muito grande lá em São Paulo, né? Envolve o Salles, envolve a Zambelli, envolve o próprio prefeito Ricardo Nunes, envolve o Fábio Weingarten, vários nomes aí. E como a Marina disse, o problema de Bolsonaro é que as coisas não terminam no TSE. Aliás, nem essa ação termina no TSE, porque ele pode recorrer ao Supremo, ainda que não dê em nada, que ele já esteja inelegível quando fizer o recurso ao Supremo, essa ação também vai para o Supremo. Mas há várias ações de ordem criminal, né? Para lembrar de algumas aí, tem nos inquéritos das milícias digitais, o 8 de janeiro, a questão das joias sauditas, a questão do cartão de vacinação, a questão da apologia ao estupro, que é uma ação que foi levada para a primeira instância, né? Aquela história lá da Maria do Rosário, recentemente foi aqui para a Justiça Federal do Distrito Federal, as questões relacionadas à pandemia, que o Supremo, embora já tenha afastado algumas, há ainda uma tentativa dos integrantes da antiga CPI para tentar reverter esse caso, a questão dos vazamentos de inquérito da Polícia Federal, enfim, são muitas ações relacionadas a Bolsonaro que podem levar a consequências ainda piores. E quando eu digo ainda piores, é até uma consequência de prisão. E essa ação do TSE, ela é um teste para a Justiça, para ver o que pode acontecer quando o Bolsonaro é, de alguma forma, acossado, né? Havia uma dúvida se a ação de inelegibilidade não promoveria uma indignação dos seus eleitores, com revoltas, com manifestações na frente do TSE, com algum tipo de radicalização nas ruas. E isso não está se dando, né? E não vai se dar. Então, isso faz com que muitos membros do judiciário pensem, bom, então a gente pode, mais adiante, chegar ao extremo de uma prisão que também não vai ter uma comoção tão grande. Embora eu acho que a prisão, por ser uma medida muito mais gravosa, tem muito mais chance de gerar algum tipo de ruído do que propriamente a ação. Então, assim, Bolsonaro tem tantos problemas para se preocupar nos próximos anos, nos próximos meses, que eu não sei se ele vai poder ficar também muito ligado no processo eleitoral. Agora, uma coisa é fato. Pós decisão do TSE sobre inelegibilidade, Bolsonaro fica mais à vontade para fazer seus eventos sem precisar ficar sendo questionado toda hora sobre o TSE, o que ele também não quer, porque ele também não queria criar, né, embora tenha falado, não quer criar nenhum cenário que pareça um desafio à justiça de alguma maneira, né? Agora, essas questões do julgamento eram questões que a gente já esperava, né? A gente já sabia que tudo isso aconteceria. Mas me surpreende, de uma certa forma, a forma como os bolsonaristas, os aliados e o próprio Bolsonaro está lidando com isso, né? De uma forma mais calma. O próprio ontem, nós estamos gravando esse podcast aqui na quinta-feira, né? Então, na quarta-feira, o ex-presidente e a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro estiveram em uma festa, né, de uma jornalista que é apoiadora dos bolsonaristas, e apareceram sorridentes, brincando, gravando vídeos, e no momento que talvez seria um momento de muita tensão, né? O resultado de hoje diz muito aí no que vai acontecer daqui para frente.
Mas a gente não tá vendo aquele Bolsonaro que todo mundo conhece, né? Aquele Bolsonaro que fala o que quer sem pensar muito nas consequências e nem mesmo essa comoção dos próprios aliados. Isso traz algum tipo de surpresa, Marina? Ele está finalmente seguindo o que ele foi aconselhado tantas vezes, que é parar de caçar confusão justamente com quem vai julgá-lo, e não só agora, com quem vai continuar julgando o Bolsonaro mais à frente. E ele tem usado essa estratégia também porque ele precisa se manter na mídia. É muito difícil para quem está fora do jogo, ele ficando inelegível, ele vai estar fora do jogo, para continuar relevante, para continuar com protagonismo na cena política. Ele poderia fazer isso se ele ficasse por trás das cortinas, se ele fosse fazendo a organização, se ele fosse cuidando de alianças, cuidando do partido, mas não me parece que seja o perfil do Bolsonaro. Então vai ser muito difícil para ele se manter esse tempo todo, que a eleição está longe, com esse protagonismo. E eu acho também que assim, tem várias coisas aí nessa história. Primeiro, ele não tem mais aquela rede que ele tinha, né, que era coordenada lá pelo que eles chamavam de gabinete do ódio, né? Ele não tem aquela rede que gerava uma pressão muito grande nas redes, que mobilizava muitas pessoas. Ele deixou o governo, essa rede deixou de existir. Inclusive uma rede de financiamento por baixo dos panos aí, que também deixou de existir. Ele também não tem a caneta na mão, não tem as Forças Armadas, então você fora do poder, você precisa ter cautela, porque você está muito mais vulnerável. Eu acho que o Bolsonaro está acuado, né? Porque a inelegibilidade é ruim, mas é muito melhor do que uma prisão, por exemplo. Então, assim, não vale a pena, tendo uma inelegibilidade já certa, ou seja, não adianta fale o que ele falar, a inelegibilidade já era considerada certa, não faria sentido para ele colocar em risco a liberdade dele, né? Então eu acho que tem isso. E tem também o fato de que muitos de seus apoiadores estão da mesma forma acuados por conta do 8 de janeiro, por conta das prisões, uma parte mais radicalizada está presa ainda. Quer dizer, tudo isso fica todo mundo, vale a pena entrar nessa, né? Por uma situação que está complexa. Então eu acho que tudo isso faz com que Bolsonaro tenha uma ação um pouco mais ponderada, né? Até a única manifestação que a gente viu de tentar salvar o Bolsonaro aí foi do Sanderson, né? Sim. Que ele protocolou aquele projeto para anistiar todas as pessoas que foram condenadas por crimes eleitorais na eleição de 2022. Não está escrito lá Bolsonaro, mas é como se viesse com o nome de Bolsonaro, né? Mas também é um projeto que os próprios bolsonaristas sabem que é só para marcar uma posição. Porque ele não tem chance de ir para frente de jeito nenhum, Sim. principalmente porque precisa passar pelo Senado também. No Senado isso não passa de jeito nenhum, o governo tem ali uma situação mais favorável. E também porque, justamente por causa desse telhado de vidro que o Ricardo falou aí, muitos já estão complicados, eles não querem comprar uma briga com a justiça. Não vale a pena mais comprar uma briga na justiça por uma pessoa que tudo indica não tem perspectiva de ter um cargo no futuro. E quando você não tem um cargo para te dar esse respaldo, é muito mais difícil você conseguir esse apoio. E tem uma questão também, né? O ex-presidente começa também nos bastidores, se fala aí, no começar a pensar a família Bolsonaro, porque o impacto dele estando inelegível e perdendo essa força que ele perde, que é inquestionável também, né? Essa diminuição na força Bolsonaro de ser, com apoios e tudo mais, porque quando cria fenômenos como o Nicolas, por exemplo, que talvez em algumas determinadas regiões possa estar acima, inclusive, do nome Bolsonaro, né? Nós vimos aí o que esse menino carregou. É um jovem que vem com uma força e que começa a desvincular de alguma forma também do ex-presidente. Mas o que se fala é que o ex-presidente tem uma preocupação com a família, os filhos que estavam lado a lado, a ex-primeira-dama, e ele inclusive admite uma coisa, né, nos últimos dias. Para quem falava que Michele não era candidata em hipótese alguma, que não tinha capacidade para isso, palavras dele, já fala que ela pode ser senadora, talvez. Então já é um passo que ele começa a dar também para tentar pensar em qual é o futuro político do clã Bolsonaro. Eu acho que essa questão vai muito pelo fato de que o mandato ele dá algum tipo de proteção, né? Sim. Por exemplo, ele não podia ser... por exemplo, o Carlos Bolsonaro é vereador no Rio, não tem essa proteção porque vereador não tem essa proteção. Ele não podia ser candidato nas últimas eleições porque o Bolsonaro era presidente, então você não podia, nessa eleição, você não podia, o presidente, ter um filho candidato a um cargo, né, do nível nacional, a não ser um cargo de reeleição. Agora, com a saída dele do poder,
o Jair Renan pode ser candidato, o Carlos pode ser candidato, a Michelle pode ser candidata, e eu acho que eles vão ser mesmo, porque eles precisam dessa proteção. O mandato ele dá uma proteção para eventuais problemas aí de ordem judicial, que certamente a família vai ter. Então, me parece razoável imaginar que todos eles vão ser candidatos a alguma coisa. Eu tenho dúvida se a Michelle seria candidata ao Senado ou a deputada federal. Eu acho que o Senado, se ela fosse candidata ao Senado, por exemplo, no Distrito Federal, ela tinha boa chance de ganhar, considerando a votação que Damares teve aqui no ano passado e o apoio que ela teria da Damares, né? E, talvez não em todos os estados, mas em alguns estados ela teria chance. Mas como tem uma vaga só, aliás, são duas, né? Na próxima eleição são duas. Nessa última teve uma. Tendo duas vagas, é mais fácil, vale o argumento contrário, óbvio. Tendo duas vagas, é mais fácil ela ser candidata, porque você vai ter, mesmo que você tenha um candidato da esquerda, por exemplo, mais votado, você não precisa ter maioria, né? Você só precisa ser o segundo, né? E o Bolsonaro foi o segundo na eleição e foi o segundo em todos os estados. Então, é uma eleição. Se tem uma eleição boa para ser candidato ao Senado, é essa. Eu acho que se o Bolsonaro não estivesse inelegível, ele seria também candidato ao Senado. Eu acho que ele não seria candidato à presidência. Mas ele estando inelegível, eu imagino que a Michelle possa ser candidato. A não ser que Bolsonaro queira ir para o exterior. Ele andou falando disso também, né? Nos últimos dias, de poder ir para o exterior. Talvez, se os processos de ordem criminal avançarem muito, ele opte por essa ida para o exterior para evitar algum tipo de prisão. E aí os Estados Unidos, obviamente, já falou disso alguma vez, poderia ser uma alternativa. Agora, a gente está naquela situação porque a gente está falando, poxa, os aliados não estão fazendo essa mobilização, não estão defendendo, né? Principalmente os aliados que têm cargo, né? Mas assim, sabe aquele jogador que está no banco de reservas, que diz que apoia o titular, mas se o titular tomar um cartão vermelho e não puder jogar a final, o cara não tá achando ruim porque ele quer jogar a final? Sim. Eu acho que os aliados são assim, o Zema, o Tarcísio, ninguém vai dizer que tá torcendo pro Bolsonaro ficar inelegível, mas tá todo mundo torcendo, porque eles querem ser os candidatos, né? Então, assim, para essa turma, não faz sentido manter a família Bolsonaro apenas nos holofotes. Eles também querem o espaço deles, né? Querem o espaço deles. Já que você citou o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, vamos virar a chavinha aqui e falar de Minas Gerais agora. Afinal de contas, um jogo, né? Um jogo de tabuleiros, uma mudança que surpreendeu, inclusive, o próprio Partido Novo e aqueles que estão ali no alto escalão do governo aqui do estado. Nesta semana... Thalita, diga. Deixa eu só abrir um parênteses rapidinho, só porque assim... como a gente disse, a gente está gravando no momento em que o julgamento ocorre, e o julgamento, nesse momento em que a gente faz a gravação, 13h de quinta-feira, foi suspenso. 3-1 vai ser retomado na sexta-feira, meio-dia. Então, quem assistiu o podcast na sexta-feira antes de meio-dia vai pegar o podcast antes da retomada do julgamento. Quem assistir depois de meio-dia vai poder estar continuando, o que, né, nos ajuda nessa interpretação de que o julgamento está ainda acontecendo, né? Muito bem, e claro, pode continuar acompanhando todos os detalhes aí desse julgamento em otempo.com.br, né, Ricardo e Marina, e a gente trazendo todas as informações. Vamos passar para Minas então, Ricardo, porque nesta semana a saída de Igor Eto balançou, a corda ficou bamba aí durante um tempo, em muitas polêmicas para o secretário de governo, e caiu surpreendendo, como eu disse, inclusive quem faz parte do alto escalão do governo de Minas. Surpreendeu, e eu vou fazer essa pergunta sobre a surpresa, porque não tinha uma grande polêmica, né, Marina? Para a gente que vivenciou aquela polêmica envolvendo o deputado Caporez, por exemplo, no começo do ano, que resultou aí em diversas capas do jornal O Tempo, principalmente, a gente cravava que ele não resistiria ao cargo, principalmente por ser um nome naquela época não tão político e muito mais técnico para o governo. Mas não caiu. E agora, naquele dia que parecia um tanto quanto normal, e no meio de uma semana muito importante para o governo na Assembleia, o anúncio dessa saída. Thalita, pegou todo mundo de surpresa. Alguns deputados foram sendo informados pela gente aqui, sim, perguntando se tinha caído mesmo, qual que era a movimentação. E acho que já mostra uma falha na articulação política do governo aí, por si só. Porque o governador resolveu trocar justamente o secretário que faz a interlocução do governo com a Assembleia, sem comunicar sequer o presidente da Assembleia. E deixou todo mundo ali especulando a tarde inteira para só bater o martelo, só confirmar a troca
7 horas da noite. Então, criou um mal-estar. Ontem, o dia na Assembleia foi um dia, nas palavras do nosso repórter Gabriel Borges, que ficou lá o dia inteiro, esquisito. Estava ali um clima estranho realmente, porque ninguém sabia o que ia acontecer. E essa troca foi feita, como você bem disse, num momento de aparente tranquilidade. O Igoreto tinha conseguido fazer um acordo ali para poder votar essa semana, que tem projetos muito importantes, inclusive o PAF, que é o pré-requisito para Minas aderir ao regime de recuperação fiscal, que é a grande aposta do governo, e ele tem um prazo para ser votado tudo, primeiro, segundo turno, finalizado até no dia 30, até na sexta-feira. Então, surpreendeu todo mundo, principalmente porque ele tinha sobrevivido lá à época do Caporeso, quando o deputado estadual denunciou que o Igoreto estava tentando chantagear um militar da PM que estava buscando uma promoção e disse para ele assim, ó, se você não convencer o Caporeso a votar no meu candidato à presidência da Assembleia, o Roberto Andrade, você vai perder o seu cargo. Então aquilo foi uma polêmica muito grande, criou-se um problema muito grande. Com áudios à época, né, revelados. Mostrou realmente, não foi uma coisinha que alguém disse. O Igoreto resistiu e agora ele caiu. Caiu porque o Novo está impaciente com as pautas que realmente interessam, que é privatização. Caiu porque o Igoreto cede demais na opinião de muitas pessoas ali do governo, acaba negociando demais até com a oposição, liberando muito dinheiro, rápido demais e não consegue organizar a base. O governador tem 57 dos 77 deputados compondo a sua base de governo. E mesmo assim ele teve derrotas no sentido de não votar o que ele queria, quando ele queria, não é nem na votação, é de não conseguir quórum. Ele não conseguiu manter os próprios deputados da base, mesmo tendo 57, em número suficiente para poder fazer o trabalho, para poder votar. Então mostra também que os 57 votos, 57 deputados da base não são 57 votos. O Zema não tem esse apoio na Assembleia. Essa é uma questão, aliás, Marina, a gente já vai passar para você, viu, Ricardo, para o seu comentário em relação a essa troca, mas essa questão da base é uma questão que sempre foi desmentida, inclusive no Café com Política, né? Quando a gente recebe aqui, mesmo aqueles da base, é claro que os bastidores políticos correm muito aí, mas nem sempre as pessoas afirmam que essa base é a base que o próprio governo fala e enche a boca aí para se gabar que tem todos esses deputados. Muitos dizem, a base pode ser base, mas não quer dizer que aprove e faz tudo aquilo que o governo quer. Então, na verdade, não é uma base, né? Até é uma porque base a que ausência... caminha o tempo todo junto. Até porque a ausência dos deputados da base no plenário, quando se trata de legislativo, já é um recado. Sim. Não precisa votar contra. Você não estar ali para votar um projeto que é de interesse do governo, já mostra que você não está em sintonia com o que o governo está querendo. Pois é, e aí, Ricardo, repercutiu de alguma forma em Brasília também? Não, em Brasília não chegou propriamente a repercutir. Agora, me chama a atenção, porque assim, quando a gente pega Igoreto na entrada dele no governo, eu lembro, inclusive, de ter feito análise nesse sentido e ouvido pessoas fazendo análise nesse sentido, todo mundo apostava que se Igoreto saísse, seria por pressão dos demais partidos. Justamente por fazer muito, ser intransigente na defesa do Novo. Eu acho que ele recebeu tantos conselhos nesse aspecto, de que ele precisava ceder para abrir mais para outra base, que no fim das contas acabou saindo com pressão do Novo e não dos outros partidos. Então me surpreendeu, primeiro, o tempo que ele ficou, segundo, motivo que ele saiu, embora a saída em algum momento tivesse que acontecer, também para acomodar outros interesses. E acho também que esse conceito de base, esse conceito foi muito modificado após os orçamentos impositivos, né? Porque com os orçamentos impositivos você já não tem mais aquelas bases sólidas que você tinha antes, né? Em lugar nenhum, né? No Congresso também não há essa base sólida. Então talvez seja isso, o governo tem uma base, mas é aquela base que tem que negociar daqui e dali, né? Que tem que pega um pouquinho do independente, que em algumas pautas específicas podem não se colocar, né? Agora, o Igoreto, no fim das contas, acho que em boa parte do tempo ele cumpriu aquilo que um secretário da área dele tinha que fazer, né? Essa pressão partidária faz parte, isso acontece, ministros também no âmbito nacional são pressionados a sair de pastas porque um partido específico tem um interesse muito próprio ali naquela questão, né? Eu acho que isso mostra que a saída não é por demérito dele, né? E olha que ele, quando foi escolhido, eu fui muito crítico à escolha na época, porque eu achava que ele não tinha o perfil para esse cargo. E me parece que, assim,
durante esse tempo todo, ele teve um papel melhor do que se imaginava para aquele momento. Embora o substituto seja muito mais hábil politicamente, seja muito mais, né, tenha muito mais experiência do que ele, isso sem qualquer dúvida, né? Sim, por ser um deputado, né? Nós estamos falando de Gustavo Valadares. E essa foi a grande questão quando o governo foi anunciar, né, Marina? A nota oficial do governo, quando traz o anúncio de quem vai substituir Igor Eto, fala principalmente sobre a experiência de Gustavo Valadares e sobre a possibilidade ou a facilidade que ele teria de construir ali pontes dentro da Assembleia com os seus pares, né? Ele é um deputado de 6º mandato, né? Ele é tido ali como um político realmente habilidoso, ele não é de criar muita polêmica, ele tem um tom conciliador, ele já mostrou a lealdade dele ao governo em outras situações, ele já foi líder do governo lá em 2021, 2022, ele saiu para cuidar da campanha dele, a reeleição, e depois, quando começou essa legislatura, ele voltou a ser líder de governo. E mesmo depois de anunciar como anunciou, pegando todo mundo de surpresa, sem avisar a Assembleia, criou aquele desconforto, ou talvez até por causa disso, a escolha de um deputado é um aceno ali para a Assembleia, né? Alguém que já conheça a casa, o jeito que ela funciona, principalmente se a gente for levar em conta quem eram os cotados, que não tinham trânsito ali, que não conheciam os meandros da Assembleia. E uma prova de que essa escolha pode ter sido realmente acertada, tem chance de dar certo, é o que aconteceu ontem. O Gustavo Valadares estava operado, ele fez uma cirurgia de apêndice, ele foi à Assembleia assim que recebeu o convite e topou, ele foi à Assembleia, conversou com base, conversou com a oposição e pediu uma sinalização ali, olha, eu preciso de uma sinalização de vocês, que está tudo bem para eu assumir esse cargo. E a pauta que tinha sido trancada o dia inteiro, ninguém conseguiu votar nada, tudo obstruído, liberou praticamente imediatamente e votou o que precisava votar. É o perfil conciliador, como você disse, e elogiado há muito tempo, né? Já nos outros mandatos também de Gustavo Valadares. Agora, incomodou, né? A Marina citou um fato importante, Ricardo, que muitas pessoas ou muitos personagens no meio político tiveram a notícia pela nossa reportagem, né? Quando a primeira questão veio aí de que o Igor Eto teria caído, nós tínhamos recebido no Café com Política, 8h30 da manhã, o vice-governador de Minas Gerais, Matheus Simões. Então, quando a gente começa a fazer contato ali com as fontes que a gente tem e com personagens políticos, muito surpresos, mas nos perguntando também, por favor, se confirmar, me avise, porque eu não estou sabendo. Então, o governo certamente não acertou nessa interlocução, principalmente porque um dia antes tinha uma conversa sobre isso, já tinha rolado, ao que tudo indica aí, o governador teria tentado aproximar do próprio Igor Eto, numa tentativa de perguntar qual seria a pretensão dele dentro do governo, né? Para onde é que você queria ir se você não estivesse nesse cargo? Então isso já tinha ficado um tanto quanto esquisito ali para essa relação política que eles têm. Mas depois disso tudo, quando confirmado, e no dia de ontem, ainda nessa expectativa de que não tinha um nome definitivo, um nome acertado para quem ficaria no lugar dele, um nome que de fato cobrisse esse papel que é tão importante para um governo, né? Que a gente fala do secretário de governo. Ontem ainda... muitas especulações. O que de fato teria tirado Igor Eto às pressas, como foi, sem consultar o presidente da Assembleia, que é o Tadeuzinho, que fazia contato com o ex-secretário diariamente para essas pautas que o governo tem tão importante, e ele também foi um dos que foi pego aí de surpresa. Então, o que teria tirado o Igor Eto de fato do governo? Essa insatisfação pela demora na conversa sobre privatização, que é uma prioridade do governo, essa facilitação aí que ele daria para a oposição, inclusive, de liberar recursos demais? Há quem aposte, e eu não estou falando de oposição, que tem uma bomba para ser estourada aí e que vai respingar em muita gente do governo. O que eu acho assim, essa decisão... quando ela é tomada abruptamente, por um lado tem essa questão negativa de que pega os parlamentares de surpresa, eles se irritam porque no fim das contas está escolhendo aquele que vai fazer a interlocução com eles e eles precisam ser consultados, né? Que de certa forma é corrigido quando você escolhe alguém que é da Assembleia, né? Que é um deputado que tem ali bom trânsito. Então isso de certa forma acaba que foi sanado, mas tem um lado positivo que é o lado de não haver uma fritura pública do secretário, né? Ainda que possa ter havido, e provavelmente houve, essa fritura
dentro do governo, né? Porque ninguém sai assim abruptamente sem alguma pressão interna. Pelo menos externamente isso não transpareceu, né? Havia dúvidas sobre a mudança, mas um ataque direto diferente, por exemplo, do que acontece no governo federal com a ministra Daniela, ou com o ministro Juscelino, caso mais à frente venha a sair, ou com o ministro Rui Costa, que é muito pressionado dentro do governo, né? Eu acho que isso, de certa forma, é positivo. Mas eu acho que assim, não há como uma situação dessa não ser esclarecida aos poucos, né? Eu acho que em breve, em alguns dias, a gente vai saber com mais detalhes, né? Obviamente, até porque está todo mundo se aprofundando nisso, né? Os repórteres em Minas todos se aprofundando nisso, e a gente vai ter um pouco mais de detalhes sobre esse episódio, que fez com que talvez algo que já fosse acontecer mais adiante tivesse que ser antecipado, né? As especulações pela oposição, elas começam, aqueles que têm pretensões políticas e que às vezes esbarram aí em gostos pessoais dentro do próprio Partido Novo, e a gente está falando sobre uma disputa, primeiro, para a Prefeitura de Belo Horizonte, que está gerando uma divergência dentro da própria legenda de nomes importantes e nomes que querem chegar lá para ser o nome do governador, claro, com a bênção do governador. Então, também começam aí a especular, e a gente só vai saber, de fato, quando ou o governo se pronunciar ou a bomba estourar, né? Vamos saber como é que vai ficar. Vamos trazer as apostas da semana que vem? Marina Schettini aí. Como a gente já está na Assembleia, eu vou de Assembleia. Vamos ver como é que vai ser esse começo do trabalho. Gustavo Valadares foi muito bem recebido, mas vamos ver quando ele colocar a mão na massa mesmo, se vai dar certo. E aí, Ricardo? Olha, eu vou de reforma tributária, né? Em princípio, está marcado para votar semana que vem. É um assunto que o Brasil discute há 30 anos e que é fundamental que seja votado. Eu nem entro no mérito se essa é a melhor reforma, acho que até que não é, mas não é porque para você escolher a melhor reforma, você tem que desagradar muita gente também. Mas eu acho importante que ela seja votada de um jeito ou de outro, que ela traga melhorias, ainda que sejam melhorias pontuais em alguns aspectos. Só de você tirar esse emaranhado de impostos e juntar tudo em uma coisa só, eu acho positivo. Então, eu voto na reforma tributária. Em princípio, como eu disse, está marcado para votar semana que vem. Não se sabe se vão conseguir, mas se votar vai ser realmente o grande fechamento desse primeiro semestre, que foi muito conturbado na Câmara e no Senado, mas que no fim das contas pode sair aí com arcabouço fiscal e com reforma tributária. Eu vou votar numa coisa óbvia aqui, que é em relação ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas principalmente na condução disso pela direita. Eu tô curiosa para saber quem é que vai começar a despontar de fato aí, sem esse jogo de empurra que tá acontecendo, principalmente em São Paulo, como você trouxe, né, Ricardo, no começo dessa conversa. Mas eu tô curiosa para saber quem é que vai ser o primeiro nome ali que vai ter um ganho a mais, sabe? Quem pode ter, inclusive, a bênção do ex-presidente com esse resultado aí desse processo de inelegibilidade. Então, é isso. E eu voto também que Guilherme Ibrahim vai estar aqui, viu, gente? Isso aí eu acho... Gente aposta que eu não faria. Acho muito arriscado. Marina Schettini, muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Thalita. Ricardo, obrigado. Ótimo dia para você. Obrigado. Ótimo dia para você, Thalita, e para todos que nos acompanham. Marina também. Um abraço. A você, muito obrigado pela companhia. Você pode nos acompanhar toda sexta-feira. Tem um capítulo novo de 3 sobre os 3 aqui em otempo.com.br, também nos principais tocadores de podcast. Você sabe que nós estamos disponíveis por lá. Obrigada pela companhia. Até a próxima.